Para quem é vendedor de consórcio, precisa assistir esse conteúdo até o final. Precisa assistir esse conteúdo até o final, porque eu tenho certeza que no dia a dia a aplicação desse material, dessa estratégia que demorou 12 anos para ser conhecida, pode mudar o seu resultado financeiro. Estamos falando de spin selling, alcançando a excelência em vendas através de um método que custou 30 milhões de dólares para ser concluído. Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a um grande treinamento spin selling. Bora lá então, gente. Creio que já esteja aparecendo o material para vocês. Vou dar uma organizada aqui. Então vamos lá. Como vender mais consórcio com spin selling? Bora lá. Então, como venda não é sorte, é método, eu acredito muito nisso. Porque tem aquele ditado antigo, né, de que um bom vendedor é aquele que fala bastante, é aquele que tem técnica de fechamento. Só que hoje, com a informação tão dissimulada, tão liberada na internet para que o nosso cliente aprenda, tenho certeza que tem muito cliente que quando você for conversar sabe mais do que você de consórcio, mais do que eu. Tenho certeza. Portanto que ele pesquisou. Mas, entenda, quando existe um método e o método foi estudado, testado e aprovado, aí muda de figura, né, gente? Objeção não é o fim da venda, é o início de uma conversa muito inteligente. Adoro essa frase. Vamos lá, o que você vai aprender hoje pode dobrar o teu faturamento, se usar todos os dias. E eu faço aqui a aposta. Execute e nos encontramos daqui uns dias para você me dizer como ficou o resultado das tuas abordagens, das suas entrevistas de venda de consórcio. Show de bola. Então nós estamos falando aqui de um livro que é resultado de 35 mil visitas acompanhadas em diversos países, 23, né? 12 anos de conclusão e 30 milhões de dólares. Ou seja, o que a gente está olhando aqui, o que a gente vai discutir hoje aqui, não é achismo, não é guru de internet que pegou um pouco de cada estratégia e montou um curso. Não, não, não. Estamos falando de 35 mil acompanhamentos e compilados num livro, nós temos um resultado, nós temos uma melhor prática de uma venda. Bora lá. Por que aprender o spin selling para o consórcio? Eu separei 4 frases aqui que eu acho que são muito relevantes. Primeira, o cliente de consórcio normalmente não está no momento de compra. Você precisa criar esse momento. Sensacional. Vocês concordam? Porque realmente a gente pega cada cliente que muitas vezes ele nem sabe que tem a necessidade. E é isso que a gente vai falar logo mais. A venda de consórcio exige confiança, verdade, não é? Clareza e habilidade para transformar necessidades ocultas em necessidades urgentes. Muito boa. O que são aquelas necessidades ocultas? Muitas vezes o cliente nem sabe que ele está passando por um problema. Ele nem sabe a dor que realmente pode acontecer na vida dele. Se ele paga aluguel, a qualquer momento, o proprietário do imóvel pode pedir o imóvel dele, concorda? Olha o desgaste financeiro e emocional que ele vai ter, né? Vamos lá. Não devemos apresentar o consórcio sobre nossa perspectiva. Eu queria fazer aqui um parêntese. Não devemos apresentar o consórcio sobre a nossa perspectiva. Porque o que eu vejo todos os dias? O profissional de consórcio falando de consórcio, apresentando o consórcio baseado em todo o entendimento que ele tem.
E olha, super bacana, parabéns pelos anos de consórcio que eu e vocês temos juntos. Mas nós precisamos entender sobre a perspectiva do cliente. Qual a necessidade, qual a dor desse cliente, o que ele não está entendendo. Porque se a gente sair aqui, desculpe a palavra, mas vomitando todo o nosso conhecimento, pode ser que não tenha conexão entre o que ele espera e o consórcio que você tanto quer vender para ele. Não tenha medo de fazer perguntas difíceis. Meu amigo, eu vejo todos os dias profissionais tentando vender 1 milhão, 2 milhões, sem fazer as perguntas básicas. Bora lá? Spin Selling ajuda o quê? Foco em vendas complexas, ou seja, é um método que não é para uma venda básica, ele é um método utilizado para vendas mais complexas, eu diria, mas no sentido de valor agregado, vendas que você tem que acompanhar o seu cliente durante mais tempo. Por isso, a primeira frase: vendas de alto valor e ciclos longos, onde a decisão do cliente é importante. E o consórcio se encaixa nela. Então, primeiro motivo, foco em vendas complexas. Segundo, vendas que constroem valor antes de apresentar uma solução. O que é isso? Eu preciso, ao invés de só empurrar, paga parcela, paga boleto, compra consórcio, eu preciso entender necessidade, desejos, anseios desse cliente, para que aí eu possa me preparar por uma oferta de vendas. E é do que se trata o método que a gente está olhando. Terceiro, aumenta a probabilidade de fechamento. No momento que o teu cliente reconhece que ele tem as dores, que ele faz uma pesquisa mental, onde ele entra dentro de si e começa a analisar que ele realmente tem necessidade de adquirir o consórcio para conquistar o bem que ele quer, faz toda a diferença. Quarto item é relacionamento e confiança. Indiscutível, vocês vão ver isso na prática. Evita descontos desnecessários. Quando o cliente percebe valor, desconto é algo que ele não questiona. E 6, gera conversas mais profundas. Aqui, eu retomo o assunto que eu falei para vocês agora há pouco. Vendas de consórcio precisam ser conversas profundas. Rasas não vende consórcio. Conversas rasas não vende para o cara que faz investimento. Não vende para o cliente que quer comprar 2, 3, 5 milhões. Você precisa ter conversas profundas e o método te ajuda a você chegar nesse conteúdo onde você vai captar do cliente informações riquíssimas para ir para um fechamento. Sétimo e último, funciona para clientes que dizem estou só olhando. Caramba, esse aqui é impressionante. O lead entra, você gasta com lead, faz vídeo, faz campanha, faz um monte de coisa para prospectar, para encher o seu funil e ele diz, eu só estou olhando. Como assim só está olhando? Senta aqui, vamos conversar. Gente, vamos lá. Então, o que é spin realmente, né? É baseado em fazer as perguntas certas. E aqui nós estamos falando de fazer as perguntas certas para que eu possa aí sim usar todo o meu conhecimento de consórcio, que eu sei que vocês, senhores e senhoras, têm, para poder chegar realmente num fechamento, num aumento de vendas, num fechamento onde o cliente pede para fechar. SPIN é um acrônimo. O que é um acrônimo? É quando eu tenho as principais letras das palavras que compõem a minha estratégia da forma vertical. Então, vamos lá. S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. Situação atual do meu cliente. Que problema que ele está enfrentando, ou eu estou fazendo perguntas para que ele comece a refletir sobre os problemas que ele tem. Que implicação isso vai ter se ele não comprar de você? E, por último, eu trago a necessidade, à tona a necessidade de uma solução para ele. Então, já vamos partir para o conteúdo. Vamos lá. Iniciando com o cliente. Aqui, eu quis, antes de trazer na prática, uma dica super importante.
que muitas pessoas não é que erram, mas acabam esquecendo de que o nosso cérebro, a nossa mente possui conexões baseadas em medos, crenças e também até de desconfiança. Então aqui a estratégia é que você crie uma conexão rápida e peça autorização. Como assim? Criar conexão rápida todo mundo já sabe. É um quebra-gelo. Não é triturar o gelo e ficar falando 10 minutos sobre como é que está o tempo aí na tua cidade. Mas, se o cliente tem um site, tem um Instagram, eu vou dar alguns exemplos. Você pode entrar. Oi, senhor João. Muito bem. Olha, andei olhando o seu Instagram, está muito bem estruturado da sua empresa. Parabéns, continue assim. Olha, desejo muita sorte realmente, porque está bem estruturado, está bacana, enfim. Você pode fazer essas conexões, faz um elogio para ele, quebra essa objeção daquela primeiro contato que você está falando com ele, aquela coisa mais fria, com uma conexão rápida, objetiva, real, né? Por favor, gente, vamos criar conexão real com esse cliente, mas que deixa o cara com o ego um pouco inflamado. Isso é bacana também, né? E o que é pedir autorização? Aqui, o nosso cérebro precisa, aliás, o cérebro do cliente, ele precisa entender que ele está dando autorização para você começar uma sequência de perguntas. Porque, vamos lá, imagina quando você liga num call center. Gente, que coisa mais terrível aquele monte de pergunta. Senhor Maurício, qual o número do seu RG? Qual o seu endereço? E o CEP? E não sei o quê. Gente, a estratégia, ela é feita para que o cliente autorize você a fazer as perguntas. Então vamos lá, olha só esse textinho aqui. Para que eu possa te apresentar a maneira como nossa empresa trabalha, ou você pode trocar aqui como o consórcio funciona. Você monta essa primeira frase como você achar melhor, mas eu gosto dessa aqui. Como nossa empresa trabalha, e até mesmo elaborar uma proposta, eu preciso fazer algumas perguntas. Pode ser? Primeiro, para entender se eu sou capaz de te ajudar, e segundo, para entender qual a melhor solução para o seu cenário. Então, duas perguntas que eu vou lançar no início da minha apresentação, mas que ele vai me autorizar a fazer aquele monte de questionários. Claro que com muita sabedoria a gente usa essa frase para que eu possa apresentar a maneira como nossa empresa trabalha e até mesmo elaborar uma proposta, eu preciso fazer algumas perguntas. Pode ser, senhor cliente? Bom, primeiro eu vou fazer algumas perguntas até para entender, né, se eu sou capaz, se o meu negócio pode lhe ajudar, e entender qual é a melhor solução para o seu cenário atual. Tá entendido? Quebra a objeção e pede autorização para começar a conversar com ele. Então vamos lá. Primeira letra do SPIN, S, de situação. Entender o cenário do cliente antes de oferecer algo. É aqui que você vai começar a fazer aquele famoso diagnóstico. Eu separei diversas frases. Esse material vai estar disponível para vocês após a visualização do vídeo. Elaborem frases. Se quiserem copiar a mesma frase, super tranquilo, não há problema. Mas eu vejo que aqui a combinação de fatores é que vai levar ao sucesso. Então eu vou ler algumas, por exemplo. Você já participou ou conhece alguém que tenha participado de consórcio, seu cliente? Você já participou de consórcio antes? O senhor tem uma ideia de quanto custa hoje o bem que o senhor está comprando? O imóvel, o terreno, a construção, a casa que o senhor quer construir, o caminhão que o senhor quer comprar? O senhor já tem ideia? Então essas perguntas de situação é realmente a situação atual do cliente. Então, observe que aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 9 perguntas, mas que você pode, ao longo da conversa, ao longo dos dias, começar a praticar elas e você vai se encaixando dentro daquelas que mais te deixam confortável, né? Você daqui a pouco vai trocar uma de cima para uma de baixo, vai mexendo na ordem e vai sentindo qual é o melhor efeito. Situação, faço perguntas para entender e para o próprio cliente, principalmente, para o próprio cliente, principalmente, começar a pensar no cenário atual dele. Certinho? Eu vou para o próximo. Problema. Lembra? SPIN, SP, problema. Descobrir desafios
insatisfações ou limitações. Aqui a pergunta começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas tem que ser feita. No método que ajuda milhões e milhões de pessoas no mundo a vender mais, as perguntas têm que ser feitas. Tentou guardar dinheiro ou acabou usando antes da compra? O que te impede de comprar esse imóvel à vista, senhor cliente? Você considera que os juros cobrados pelos bancos são altos mesmo? Então, gente, aqui ele também começa a refletir sobre o problema que ele tem e também sobre o problema que pode estar pairando sobre o mercado financeiro brasileiro. Selic alta, juros altos. Então é a hora, uma das melhores horas para aplicar o método é o momento que a gente está vivendo. Você já se arrependeu de não ter se planejado com antecedência para uma compra grande como essa? E fecha o bico e deixa ele responder. Não responda por ele. Ok? Estamos combinados? 3. Implicação. Mostrar o impacto de não resolver esse problema. Gente, aqui o nível da conversa não é nem o nível, mas a energia dá uma baixada, você vai sentir. Tem que fazer a pergunta de implicação, mas você vai perceber que o clima vai ficar um pouco tenso. Se você continuar assim, senhor cliente, esperando, o valor do bem vai aumentar. Já calculou quanto você pode perder com isso? Fecha o bico, deixa ele pensar. E como você se sentiria daqui a 2 anos, se ainda não tivesse com o seu carro, com a sua casa? Como seria para você continuar pagando aluguel enquanto adia a compra do teu imóvel? Perguntas que têm que ser feitas para ele refletir. N. Necessidade de solução. Levar o cliente a dizer que precisa a solução. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Se existe uma forma segura de guardar dinheiro e garantir sua compra sem juros, faria sentido para você? E aí? Fecha o bico e espera. Você concorda que o consórcio pode ser uma forma mais inteligente para chegar lá? Ter parcelas que cabem no seu orçamento facilitaria a sua decisão de compra? E aí? Que pergunta, hein? Se tivesse flexibilidade para usar o crédito em qualquer bem da categoria, óbvio, isso te daria mais liberdade? Qual é a pergunta que eu estou fazendo? Se eu tenho um crédito de 500 mil, eu compro imóveis em qualquer lugar do território nacional com 500 mil. Isso que eu quero dizer para ele. Se tivesse flexibilidade para usar o crédito em qualquer bem da categoria, isso te daria mais liberdade? Então, você percebe que eu estou fazendo perguntas para entender, perguntas de implicação, que, ou seja, eu estou trazendo ele para uma realidade, começando a fazer ele entender por que ele não fez ainda, e se ele tivesse, por que seria bom. E aqui no final, eu faço ele dizer assim, cara, tá vendo? Se isso aqui fosse assim, se o consórcio fosse isso, se o consórcio te ajudasse a você comprar o bem, você ficaria melhor? Você se sentiria mais seguro numa casa própria do que numa casa alugada? Essas perguntas parecem que muitas vezes são meio deslocadas, não fazem sentido. Mas aqui é o momento de fazer ele se sentir dentro do carro, da casa, da máquina, da viagem que ele tem que fazer. Esse é o momento do cliente, é praticamente eu dizer assim para ele, senhor João, já imaginou o senhor sentado no seu carrinho novo, com um cheiro de couro, como se tivesse saído da fábrica hoje, podendo viajar com a sua família com tranquilidade, porque sabe que é um carro novo, sabe que não vai ter um problema de manutenção? Que conforto estar nesse carro? É quase isso. É fazer com que ele reflita sobre desejos, sonhos, mas que ele também deixe de lado as dores. Aqui é o momento dele pensar que ele vai resolver um problema, talvez que ele nem tenha ainda, que ele nem tinha pensado que ele tem. Mas você fez, nas perguntas anteriores, ele refletir sobre isso. Vamos lá, plano de ação agora. Você bota em ação agora, de hoje para amanhã, e aí depois a gente vai conversar, eu vou te mostrar que você vai ter resultado e eu boto a minha mão no fogo.
Número 1, primeira coisa. Use e separe pelo menos 3 perguntas. Toma uma aguinha. Pelo menos 3 perguntas de cada uma das etapas. Número 2, quando estiver conversando com um cliente presencialmente e sem problema nenhum, anote na frente dele. Se por vídeo, se por ligação, não importa. O método pode ser realizado por vídeo, presencial, por ligação. Anote, porque as respostas que ele vai te dar serão usadas contra ele na hora do fechamento. Anote respostas para fechamento. 3, focar em criar urgência, não só apresentar o produto. Esqueça falar de taxa, prazo, lance embutido e esqueça isso nesse momento. Isso vai ser falado depois. No método SPIN, você fala de urgência dele tomar a decisão, de fazer ele pensar. Então, vamos lá. Imagina que eu fiz perguntas, impactei, conheci, descobri, fiz ele pensar e ainda motivei ele no final, que é no 4º item. Fiz ele imaginar um cenário, um futuro legal para ele. O que eu vou fazer? Senhor cliente, posso lhe apresentar agora a proposta? Caso não seja no mesmo dia, você vai voltar no outro dia para falar com ele. Perdão. Então, não é o momento de falar de consórcio. É o momento para você captar informações importantes para você usar no dia do fechamento. Senhor cliente, vamos só recordar aqui. Nós conversamos, o senhor me falou que tem uma necessidade que é latente, é urgente, o senhor trocar de carro, o senhor sair do seu imóvel que é alugado, o senhor comprar uma casa na praia, na serra, para descansar com a sua família, que o senhor trabalha 14 horas por dia e precisa desse momento de lazer. Aí a gente vai falar de consórcio. Legal? Então não foque em falar de consórcio nesse momento. Foque em se aproximar, criar conexão, fazer perguntas profundas para ele, porque aí na próxima você já tem metade da venda. Plano 4, treinar respostas para as 5 objeções mais comuns. Por que plano 4, treinar respostas? Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem hoje as principais respostas anotadas, porque da cabeça, não me diga que você vai lembrar de todas, que eu duvido. Você tem as 5 principais respostas para as objeções? Fala aí. Eu acredito que não, né? Então nós já preparamos um treinamento que vai falar só sobre objeções de consórcio. Mas aqui já pratique. Amanhã de manhã, bota a cabeça no lugar, papel e caneta, anota quais são as principais objeções que todos os dias meus clientes fazem. Isso você tem que saber responder na ponta da língua. Tem que estar planilhado, tem que estar no Word, tem que estar em tudo que é lugar que você puder. Agora, o método SPIN para respostas das principais objeções também existe. E é o conteúdo que a gente vai falar no próximo vídeo. Bacana, gente? Então, primeiro, pelo menos 3 perguntas você tem que fazer para cada uma das etapas. Anote, não importa onde você está. Se no celular, na vídeo ou por ligação, anote. E lembre-se, não é o momento de falar de consórcio. Para a gente encerrar, vender não é falar mais, é perguntar melhor. Essa frase aqui resume praticamente o nosso conteúdo. Mas tem mais. Seu cliente só valoriza o consórcio quando entende o problema que tem. Vamos falar sobre isso. Se ele acha que ele não tem problema, se ele não entendeu o que você está falando, se não criou conexão, como é que você vai querer vender 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões? O máximo que ele vai comprar de você é uma cotinha de moto, porque ele não criou conexão, ele não confiou em você ainda. Aplique SPIN CL nos próximos 10 conversas e depois me diga qual foi a diferença. Meus amigos, muito obrigado. Vendedor bonzinho, não vende.